receita de hoje é um bolo de limão, muito fácil de fazer, dá pra fazer na mão, dá pra fazer no liquidificador, fica super fofinho e fica uma delícia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pra receita. E gente, nós vamos começar ligando o nosso forno e vamos deixar ele pré-aquecendo em 180 graus. E agora aqui em uma tigela nós vamos colocar uma xícara de açúcar e raspinhas da casca de 2 limões. E agora aqui, gente, com as pontas dos dedos, nós vamos pressionar a casquinha no limão no açúcar. É muito importante fazer esse processo porque assim o aroma da casca do limão vai ficar no açúcar e assim vai deixar o nosso bolo muito mais gostoso, com muito mais gostinho de limão. E é claro que se você quiser fazer essa receita no liquidificador, fica muito mais fácil, fica muito prático. A única coisa que você vai precisar fazer vai ser bater todos os ingredientes, menos a farinha e o fermento. A farinha e o fermento você vai precisar bater na mão, tá? Para o seu bolo ficar bem fofinho. Agora nós vamos colocar 4 ovos inteiros. E agora aqui com o fouet, nós vamos bater muito bem aqui esse ovo com açúcar até perder a liga dos ovos. Você bater muito bem os ovos no açúcar é muito importante porque assim vai deixar o nosso bolo ainda mais fofinho. Então bate aí por mais ou menos uns 40 segundinhos até perder a liga do ovo. Gente, bati aqui muito bem e esse aqui é o ponto da misturinha. Quando começa a formar bolinhas aqui em cima e quando a gente levanta fica essa mistura bem líquida. Agora nós vamos colocar meia xícara de óleo e nós vamos dar uma batidinha. Agora nós vamos colocar um potinho de iogurte natural. E o iogurte natural que eu gosto muito de usar, gente, é aquele iogurte natural que só leva 2 ingredientes: o leite e o fermento. Eu super recomendo vocês usarem esse tipo de iogurte, que só vai 2 ingredientes. E agora nós vamos mexer muito bem. E agora nós vamos colocar 40 ml de suco de limão. Essa quantidade aqui, gente, eu precisei de suco de 2 limões. Mas aí na sua casa vai depender se o seu limão tiver com bastante caldo ou se ele não tiver com quase caldo nenhum. Então aí você mede direitinho 40 ml para ficar a quantidade bem certinha. Aqui, gente, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Se a sua farinha de trigo tiver fermento, não coloque mais. Agora nós vamos colocar metade aqui dessa farinha, sempre peneirando, gente. É muito importante que você peneire para poder tirar qualquer gruminho que esteja na farinha de trigo e o seu bolo ficar bem fofinho. E agora nós vamos mexer delicadamente até ficar bem homogêneo. E nós vamos colocar o restante da farinha, sempre peneirando. E nós vamos mexer muito bem. E nós vamos finalizar nossa massa com uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Agora nós vamos mexer muito bem só até misturar o fermento. E gente, olha como essa massa de limão fica linda! E gente, eu vou estar usando uma forma de 30 centímetros por 20 centímetros e eu untei ela com óleo e farinha de trigo. Se você quiser substituir essa forma retangular por uma redonda, pode usar uma de 22 a 24 centímetros de diâmetro. E agora é só colocar nossa massa. Agora é só espalhar. E agora é só levar para o forno. E, gente, meu bolo já está pronto. Ele ficou no forno por 30 minutinhos. E para saber quando o seu bolo estiver pronto, quando ele ficar bem douradinho assim em cima, você vai fazer o teste do garfo. Você vai pegar o garfo, vai furar o seu bolo. E se o garfo sair bem limpinho, quer dizer que o bolo está pronto. Se o garfo sair sujinho com massa, deixa ele ali por mais um tempinho e depois faz o teste de novo para saber se ele está pronto. E agora nós vamos começar a fazer a nossa cobertura, que é muito fácil de fazer, só leva 2 ingredientes. E, gente, para nossa cobertura, que é extremamente fácil, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. E aqui eu tenho, gente, o suco de 2 limões.
E aqui, gente, é o seguinte, você vai colocando o suco de limão conforme o seu gosto. Você vai colocar um pouquinho de suco de limão, vai misturar e vai provar. Se ficar no seu gosto, você vai deixar assim. A quantidade de limão você que decide, porque aí ele vai ficar mais azedinho ou menos azedinho. Aí você vai decidir se você quer uma cobertura mais azedinha ou uma cobertura menos azedinha. E aqui, gente, como eu quero uma cobertura bem azedinha, eu vou colocar aqui o suco de 2 limões. E agora que nós vamos mexer bem. O ácido do limão vai endurecer o leite condensado e assim vai ficar aquela cobertura bem consistente, muito gostosa. Olha aqui, gente, como que vai ficando grossinho. Só de eu mexer aqui, ele já tá começando a ficar grossinho, bem consistente. Gente, essa cobertura é muito, muito fácil de fazer. Só vai 2 ingredientes, mas fica tão, mas tão gostosa. E tá pronto, gente, nossa cobertura já tá pronta, super consistente, deliciosa. E só vai 2 ingredientes. E agora, gente, é só colocar nossa cobertura. Agora é só espalhar muito bem. E agora, para finalizar com chave de ouro, nós vamos colocar um pouquinho de raspinha de limão. E o nosso bolo de limão ficou pronto! Gente, esse bolo de limão fica delicioso, ele fica super fofinho, não fica doce demais, fica aquele bolo com gostinho de limão, fica muito, muito fofinho. E, gente, esse bolo é muito, muito fácil de fazer. E se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueçam de deixar o like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal só tem receitinha fácil e deliciosa. E ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!